O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto vai fornecer o material biológico de uma mulher que morreu há 9 anos em Pontal. A polícia suspeita que ela também possa ter sido envenenada por Elizabeth Arrabaça. Marco Aurélio Guimarães, do Departamento de Patologia e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto, explica que a avaliação do material genético pode ajudar a descobrir a causa da morte. A possibilidade de recuperação de material para exame toxicológico é possível, mas é improvável, né? Porque a cada 6 meses que passa, o resíduo da substância tóxica que pode ter sido utilizada vai degradando. Para o professor, a exumação seria um caminho para elucidar o caso, assim como analisar o solo onde Elide foi enterrada. Uma outra alternativa seria coletar material não orgânico, não da ossada, dos restos mortais, mas da base da sepultura, né? Na parte inferior ali abaixo do caixão, porque tem penetração de água da chuva e poderia levar os resíduos para o solo, onde ficaria melhor preservado. Mas para que isso possa ser provado, tem que ter também uma análise do solo equivalente para provar que o solo já não estava contaminado antes. Elide Guide morava sozinha e, segundo um médico que a atendeu por 17 anos, ela não apresentava problema grave de saúde e não faltava uma consulta. Elide morreu há 9 anos em Pontal. Uma prima da vítima disse que, naquele dia, Elizabeth chegou na casa pouco tempo depois da morte dela. E assim que entrou no local, foi imediatamente para a cozinha e abriu o forno. Ao ser questionada, disse que estava vendo se tinha comida. A Arrabaça ainda abriu gavetas e pediu que a prima ficasse em outro local. Em outro trecho do depoimento, a prima disse que a irmã de Elide pegou atrás do fogão um envelope com dinheiro e uma caderneta dos valores que ela emprestava. Por fim, concluiu que Elizabeth tinha parado de visitar a amiga por causa da dívida que tinha com ela. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso depois que esse médico, que fez a autópsia na época, declarou que ela poderia ter sido envenenada. A suspeita surgiu a partir do laudo e pelos sintomas da vítima. Frente aos novos fatos que foram informados, eu sugeri que poderia tentar-se fazer a pesquisa nos blocos de parafina que contêm os fragmentos de órgãos que foram avaliados por mim, na tentativa de fazer algum processamento químico para tentar encontrar resquícios do veneno suspeito, que seria o raticida, o popularmente chamado chumbinho. A Polícia Civil de Ribeirão Preto deve buscar nesta semana material biológico de Elide. A autópsia dela foi feita no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. O IML vai nos dizer se isso pode ser ainda analisado ou não. Ainda não é uma certeza e também não dá para dizer sobre exumação pela questão do tempo também, né? Porque nós precisamos da manifestação do IML. E a materialidade é fundamental para que o inquérito prossiga e seja levado à justiça com uma prova material. Considerando o intervalo de tempo entre a ocorrência e o momento de investigação atual, as chances de conseguir provas, de elementos materiais para comprovar ou não a existência de um crime vai depender de muita sorte, vamos dizer assim, na questão da preservação dos restos mortais, o que é pouco provável nas atuais circunstâncias. A defesa diz que Elizabeth Arrabaça nega qualquer participação na morte de Elide. Ela continua presa em Tremembé. A polícia confirma. Gente, sabe aquela senhorinha, a dona Elizabeth, mãe do médico, acusada de estar por trás da morte da nora, a professora de Pilates? Você lembra dessa história? A nora da Elizabeth, professora de Pilates, morreu, envenenada. A polícia descobriu a história, a dona Elizabeth foi presa ao vivo aqui no Cidade Alerta. Nós mostramos a prisão dela ao vivo. Se tiver a imagem, pode colocar o momento da prisão dela. A nossa repórter até faz perguntas para ela. Ela foi presa. A Elizabeth e o filho médico, que enquanto a mulher morria, ele estava no cinema com a amante. Então a Elizabeth foi presa. A polícia começa a investigar. A Elizabeth está presa, o filho dela, médico renomado lá em Ribeirão Preto, está preso. Aí a polícia descobre que a filha da Elizabeth também morreu.
mandaram exumar o corpo, envenenada também. Agora, a polícia descobriu que há alguns anos a grande amiga da dona Elizabeth também morreu de forma semelhante. A Elide, uma senhora de 80 anos, foi encontrada morta depois de se encontrar com Elizabeth. E elas tiveram uma discussão. Aí, a polícia pediu os laudos da morte da nora e da Elide. E quando compara, parece o mesmo laudo. O laudo da Elide aponta semelhança com o laudo pericial da professora de Pilates, a Larissa, que foi envenenada pela sogra. A Larissa é a nora, morreu. A Elide, amiga da Elizabeth, morreu também. A família estava assistindo, falou, opa, pera um pouquinho, essa Elizabeth era amiga da minha mãe, amiga da Elide. Avisaram a polícia. E agora, Elizabeth vai responder também por essa outra morte. Será que tem mais? Ludmila Osório, na tela do Cidade. O Instituto de Criminalística analisa amostras de restos mortais da dona de casa Elide Guidi, de 80 anos. O material foi catalogado em 2016, ano em que ela morreu, e está preservado há quase uma década. O exame necroscópico de Elide. O documento apresenta semelhanças relevantes com o laudo pericial sobre o corpo da professora de Pilates Larissa Rodrigues, de 37 anos, assassinada com chumbinho em março deste ano. Nos dois casos, os laudos apontam a presença de edema pulmonar, dilatação de ventrículos do coração e secreções espumosas nos pulmões. Aspectos que não são específicos, mas compatíveis com a ação de substâncias tóxicas no organismo. A aposentada Elizabeth Arrabassa, de 68 anos, era amiga de Elide e sogra de Larissa. A Polícia Civil atribui a Elizabeth a morte das duas mulheres. Quanto à professora, a aposentada teria contado com a ajuda do filho, o médico Luiz Garnica, de 38 anos, para cometer o crime. A hipótese investigada é de que Elizabeth tenha adotado o mesmo modo de agir para tirar a vida das vítimas. Elide morava em Pontal e passou anos na companhia de Elizabeth. A morte da dona de casa voltou a ser investigada quase 10 anos depois, porque familiares procuraram a polícia ao tomarem conhecimento das acusações contra Elizabeth. Elide foi encontrada morta em casa, horas depois de discutir com a aposentada por conta de uma dívida. É possível que em posse da polícia estejam amostras de órgãos importantes de Elide, como coração, pulmão, baço e fígado. Elizabeth ainda é alvo de outros 2 inquéritos policiais. A aposentada é acusada de matar a própria filha, a médica veterinária Natália Garnica, de 42 anos. Natália morreu em fevereiro e o corpo foi exumado para exames que apontaram a presença de chumbinho. Elizabeth também responde por uma tentativa de homicídio cometida contra uma amiga de 78 anos. Vamos lá, gente. A polícia está levantando, o Guastelli falou aqui, Gotino, a polícia está fazendo um levantamento de todas as pessoas que estiveram perto dela e morreram em circunstâncias duvidosas. E não estão vendo só neste ano passado, estão levantando há mais de uma década. Exatamente, como o caso dessa amiga aí, há mais de uma década que morreu, os familiares foram atrás da polícia e agora a polícia faz uma varredura para saber quem eram essas pessoas próximas da dona Elizabeth, né, que morreram. Então estão levantando, verificando se realmente foi morte natural, ou foi crime ou não, ou morte a esclarecer para poder verificar, pedir até mesmo a exumação para verificar se realmente houve alguma interferência dela, foi cometido algum crime ou não. Novo capítulo nessa história. Pois é. A polícia indiciou Elizabeth pela tentativa de homicídio contra uma moradora de Pontal. Ontem, Elizabeth foi ouvida pela polícia de forma online no presídio de Tremembé. A aposentada ainda pode ser indiciada por um outro crime. Acompanhe a reportagem. O delegado ouviu Elizabeth à distância. A aposentada negou ter envenenado a vítima, desta vez uma mulher, Neuza, a quem queria vender um colar. A Elizabeth tentou vender um colar para ela, ela não aceitou.
E na hora da devolução desse colar, a Elizabeth acabou dando um remédio, até por solicitação da própria vítima, falando que estaria com dor de cabeça na hora. A Elizabeth foi embora, segundo a vítima, e quando a vítima entrou em casa já apresentou confusão mental, vômito, diarreia, sinais clássicos aí de envenenamento. A vítima ela foi socorrida imediatamente pelo filho, permaneceu ali internada até chegando a ficar algum tempo na UTI, por aproximadamente uma semana. O caso aconteceu há 7 anos em Pontal. Durante o inquérito, várias testemunhas foram ouvidas, incluindo a própria vítima e familiares. Ela alegou que ela tinha comprado esse remédio naquele dia, que seria um remédio para gripe. Mas aí é a alegação dela. O fato ali que nós temos, todo o indicativo nas 3 investigações que indicam para a Polícia Civil que foi envenenamento. A polícia finalizou o inquérito e indiciou Elizabeth Arrabaça por tentativa de homicídio. Embora não haja comprovação de envenenamento por chumbinho, o delegado acredita ter elementos suficientes para embasar o indiciamento. Nos outros 2 casos, que retira material biológico das vítimas, isso é encaminhado para fazer os exames e aí você consegue a comprovação. No caso dessa amiga dela, o fato já tinha ocorrido há muito tempo. Nós não conseguimos pegar esse material, né? Então, o que a gente consegue comprovar são com as outras provas. E aí, no caso, a gente pediu toda a ficha clínica dela de atendimento, desde o dia de internação até a alta, e isso daí foi encaminhado para o IML. Foi submetido a um médico legista e o médico concluiu que os sinais seriam semelhantes ao do envenenamento. Segundo o advogado de defesa de Elizabeth, o indiciamento foi prematuro. Um fato que é muito importante, o laudo que o delegado utilizou para decidir pelo indiciamento da Elizabeth, ele prevê ali que os sintomas que a Neuza apresentou, eles são sim semelhantes a um envenenamento, mas também são semelhantes a diversas outras enfermidades e diversos outros tipos de intoxicação, por exemplo. E nós acreditamos como defesa que provavelmente o Ministério Público vai determinar o arquivamento por total ausência de prova, né? Porque o próprio laudo utilizado para o indiciamento, ele também demonstra sobre a impossibilidade dessa prova. A aposentada também responde pelo homicídio da nora, Larissa Rodrigues, de 37 anos, e da própria filha, Natália Garnica, de 42. Os laudos confirmaram a presença de chumbinho nos corpos das vítimas. Os crimes teriam sido motivados por dinheiro. O indiciamento pela tentativa de homicídio contra Neuza, portanto, é o terceiro e pode não ser o último. Com o fim das investigações, o delegado encaminha esse material para a Justiça e o Ministério Público, de posse das informações, vai decidir se denuncia Elizabeth por mais esse crime. E esse não é o fim das histórias envolvendo Elizabeth Arrabaça, porque um 4º inquérito continua em andamento. É sobre uma outra mulher, Ellie de Guide, de 80 anos, também de Pontal, que cobrava Elizabeth por uma dívida 9 anos atrás. Após um encontro com a aposentada, a vítima foi encontrada morta. Uma prima de Elizabeth, ouvida pela polícia, disse que a aposentada foi até a casa da mulher quando soube da morte, para mexer no fogão, onde havia uma caderneta com anotações sobre os empréstimos que Ellie fazia. O caso continua sendo investigado. Esse inquérito é um pouco mais complexo, porque faz mais de 9 anos, né, então nós não conseguimos a mesma coisa, não conseguimos material biológico, e ela não, como ela faleceu, ela foi encontrada, nós não temos a ficha médica, né, então nós solicitamos o material que foi colhido na época, estava no HC, estava arquivado. Esse material nós vamos encaminhar para a perícia para tentar detectar se ali tem sinais de envenenamento ou não. Então isso daí demora mais um tempo, nós temos que aguardar a conclusão do laudo pericial. Elizabeth Arrabaça, de 68 anos, está presa em Tremembé. O filho dela, Luiz Garnica, que teria participado da morte da então esposa, Larissa, está na penitenciária de Serra Azul. Os dois vão à júri popular acusados pelo homicídio da professora, mas a data ainda não foi marcada.
No caso de Natália, filha de Elizabeth e irmã de Luiz, o julgamento da aposentada depende de uma decisão do Tribunal de Justiça. No caso da Natália, nós tivemos também uma denúncia contra a senhora Elizabeth. Essa denúncia é do Ministério Público da Comarca de Pontal. A juíza de Pontal, por sua vez, ela não recebeu essa denúncia, entendendo que haveria conexão entre os processos da Natália, Pontal, e a Larissa em Ribeirão Preto. Esse processo veio, então, para a Comarca de Ribeirão Preto. O Ministério Público de Ribeirão Preto deu um parecer entendendo que não existia conexão, e foi no mesmo sentido a decisão do Dr. Zé Roberto Liberal, na data de ontem, entendendo que não há conexão e suscitando o conflito de competência que agora vai ficar a cargo do Tribunal de Justiça em determinar se a competência vai ser de Pontal ou de Ribeirão Preto. O tempo e as provas dirão se Elizabeth Arrabaça pode ser autora de tantos crimes em série. Nós temos indícios disso, né? São quatro vítimas, incluindo a nora e filha. Então, comprovadamente aí a nora e a filha, né? Então, aos meus olhos, sim. Que coisa, né, gente? Como é que pode? A mulher ia fazendo vítimas atrás de vítimas. Cada vez que a gente traz esse assunto, assusta pela frieza em que essa senhora, né, segundo a polícia, pode ter feito isso com todo mundo. Ela negou o envenenamento, porém ela confirmou que ministrou um remédio para a amiga. Então, a conclusão que a Polícia Civil chegou, até pelos outros casos serem semelhantes, uma carta que ela alega aqui da filha também, que deu remédio na filha, então é muito semelhante os três casos, e diante da comprovação nos outros dois que teve um envenenamento por chumbinho, nós concluímos nesse sentido. Eu estarei relatando esse inquérito ao longo do dia e ele vai ser encaminhado para a Justiça para o prosseguimento do processo. Delegado, o senhor mencionou aí que é diferente nesse caso porque vocês não conseguiram aí elementos que provem, por exemplo, a substância que foi ministrada, né, que provocou o envenenamento. E aí o senhor mencionou que foi um exame indireto. Como é que a gente pode dizer? Qual que é a diferença para o direto? Sim, o direto seria nos outros dois casos, que retira material biológico das vítimas, e isso é encaminhado para fazer os exames, e aí você consegue a comprovação. No caso dessa amiga dela, o fato já tinha ocorrido há muito tempo, nós não conseguimos pegar esse material, né? Então, o que a gente consegue comprovar são com as outras provas. E aí, no caso, a gente pediu toda a ficha clínica dela de atendimento, desde o dia de internação até a alta, e isso daí foi encaminhado para o IML. Foi submetido a um médico legista e a médica concluiu que os sinais seriam semelhantes ao do envenenamento. Várias pessoas ouvidas, os inquéritos eles foram abertos logo em seguida, conforme a Polícia Civil tinha notícia de uma eventual suspeita, nós foram 4 inquéritos policiais. Nós estamos finalizando esse inquérito, o terceiro inquérito hoje, o outro que falta da ERG, nós dependemos aí do laudo pericial. Assim que tivermos o laudo pericial, nós vamos analisar e aí vamos delimitar o próximo passo da investigação. Tiago, a gente viu aí, né, na entrevista com o delegado que a Elizabeth Arrabaça foi ouvida ontem à distância pelo delegado sobre esse caso, e a Elizabeth então negou ter participado desse suposto crime, dessa tentativa de homicídio contra essa mulher, a Neuza, em Pontal. Aqui ao meu lado está o Bruno Correia, que é o advogado de defesa da Elizabeth. Ele vai falar pra gente como é que recebeu essa notícia, né, Bruno, em relação a esse recente indiciamento. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Bom, a gente já tinha sido comunicado pelo delegado alguns dias atrás, que foi marcado o interrogatório dela na data de ontem, e também sobre o indiciamento, né? O Dr. Fernando, ele teve por base um laudo elaborado pelo Instituto de Criminalística, onde esse laudo, ele traz a informação que aqueles sintomas que constaram nos prontuários médicos da senhora Neuza, eles são sim semelhantes a um sintoma de intoxicação, seja alimentar, por envenenamento, ele se enquadraria num contexto de intoxicação, porém ele também
traz a importante informação que não é possível afirmar que de fato houve intoxicação. Por quê? Porque esses sintomas são muito semelhantes também a outras enfermidades, e que então ela poderia sim ter sido tanto intoxicada com o veneno, mas poderia ter sido uma reação alérgica da medicação, ou algum outro alimento que ela tenha ingerido possa ter causado essa intoxicação. Então nós achamos, respeitamos o posicionamento do Dr. Fernando, mas entendemos que seria muito prematuro esse indiciamento, porque o próprio laudo ele contradiz uma afirmação, né? E na data de ontem, Elizabeth prestou o interrogatório, trouxe todas as informações do que aconteceu, esclareceu que ela, em uma das idas que ela, lembrando que ela, nessa época ela já reside em Ribeirão Preto, em uma das idas que ela estava ali em Pontal, que ela tinha levado esse colar para uma prima ver, ela encontrou a senhora Neuza em uma farmácia ao lado do comércio da senhora Neuza. E que a Neuza perguntou: Elizabeth, o que você está fazendo aqui? Ela falou: eu vim trazer um colar para minha prima, que eu vou vender para ela. Qual colar? A Elizabeth mostrou e ela se interessou. Nesse momento, a Elizabeth entregou o colar para a Neuza e foi embora, né? Combinaram de depois verificar isso. Passado alguns dias, a Neuza menciona que ela não teria mais interesse no colar e a Elizabeth fala então que, olha, quando eu voltar a Pontal, eu retiro. E isso aconteceu em uma data futura. A Elizabeth passou até o comércio dela, foi com ela até a casa dela. A Neuza entrou, pegou esse colar e ali na porta do carro ela entregou esse colar para Elizabeth no momento em que a Elizabeth estava abrindo um envelope de Benegrip. E a Neuza pediu para ela esse Benegrip. Falou: também tô ruim, me dá esse Benegrip. Ela entrega esse Benegrip, tinha uma água dentro do carro da Elizabeth, ela pergunta da água, a Elizabeth fornece a água para ela, a Elizabeth segue, vai embora e a Neuza vai embora. Disse também a Elizabeth que ela só foi tomar ciência da internação passado uns 5 ou 6 dias, quando um dos filhos da Neuza faz contato com ela e pergunta qual era a medicação. Ela falou: foi um Benegrip. Então, assim, ela ficou muito abismada com essa instauração de inquérito. É sabido também que a senhora Neuza no início nem queria ir à delegacia porque ela não acreditava nesse contexto. Mas enfim, a gente tem essa situação, a gente tem esse indiciamento indireto e agora a conclusão das investigações. Bom, diante disso, qual a expectativa de vocês em relação a uma futura denúncia aí do Ministério Público com relação a esse possível crime? Exatamente. Diferente do posicionamento do Dr. Fernando, de indícios, né, que ele utiliza não só esse laudo, mas ele utiliza aquele fato daquela carta que a Elizabeth escreveu, onde ela fala que ela teria dado uma cápsula lá para Larissa, no caso Larissa, cápsula essa que ela teria pego da casa da filha Natália, ele utiliza essa nuance da cápsula da medicação para fazer o indiciamento. Porém, eu tenho um laudo que afirma que não é possível afirmar o envenenamento. Então, eu acredito que o Ministério Público não deva seguir com a denúncia, porque seria um indício muito frágil para se construir uma prova. Então, acredito que esse caso provavelmente ele deva ser arquivado, mas a competência do Ministério Público de analisar, ele que é o titular da ação penal, e se ele assim entender, nós iremos apresentar as defesas que vão incidir sobre o caso. Perfeito.